Shalom, eu sou Silvana Amara e neste vídeo eu quero estar falando com você sobre o Ministério dos Anjos, que são as pessoas mais próximas de você neste momento. Como que funciona o Ministério dos Anjos e o porquê você liberar a sua fé em Deus para que Ele, através dos seus anjos, possa vir a te ajudar naquela área que você está precisando aí de socorro ou de proteção. Eu quero começar lendo com você a palavra de Deus em Salmo 91, é uma palavra bem atual, todos os dias das nossas vidas, é uma palavra muito atual. Quero estar lendo aqui Salmo 91 com você, porque é deste salmo que eu vou estar extraindo o texto para nós estarmos falando do ministério dos anjos e o que o Senhor está fazendo por você nesse momento em que você está aí, como eu, enfiado dentro de casa, mas não sozinho. É nesse ponto que eu vou chegar. E se você é novo aqui no canal, se inscreva. E se você gostar desse vídeo, é claro, se inscreva. E se você já é um seguidor do meu canal, deixa o seu like aí, gente. O YouTube está fazendo de tudo aí para divulgar os canais da gente, mas também cortar canais. E quando você deixa no comentário lá embaixo que esse vídeo te ajudou, ele começa a mostrar para mais pessoas. Assim você me ajuda e ajuda também a obra de evangelização e de conscientização, de ajudar os irmãos. Faz um comentário, deixa o seu joinha, né? E envia para os seus amigos aí de grupos de WhatsApp, grupos de oração. Ministério dos Anjos, aleluia! Eu gosto de uma música esqueci o nome do irmão, tem hora que dá uns tanques. E ele fala anjos, anjos poderosos, Marcos Nascimento. Ele canta anjos, anjos poderosos. Os anjos estão presentes em toda a história do povo de Deus. Os anjos estão presentes em toda a história dos escolhidos de Deus. Então, eles têm um lugar especial, sim, na nossa história, na nossa vida, principalmente na nossa história, na minha história de vida. Quantas vezes os anjos do Senhor que me assistem, quantas vezes os anjos do meu Papai do Céu se manifestaram e eu pude ver com os meus olhos a presença dos anjos de Deus me guardando, me livrando, me consolando em momentos que eu estava me sentindo sozinha. Então, eu tô te contando isso por quê? Porque é importante você saber, você não está só. Deus, Ele está com você. E como que Deus está com você? Através da presença dos seus anjos. Mas vamos lá para as escrituras primeiro, né? Através do Espírito Santo, vamos arrumar essa questão teológica aqui. Deus está com você, dentro de você, através do Espírito Santo, porque Deus em nós é a esperança da glória, Cristo em nós é a esperança da glória, o Espírito Santo está aí dentro, mas nós também temos os nossos guarda-costas, nós somos herdeiros de um reino. Tu, meu irmão, tu, minha irmã, você é rei, você é sacerdote, você é rainha, você é sacerdotisa, nós somos herdeiros de um reino. E por isso Deus enviou para nos guardar, nos proteger, os nossos anjos de guarda, os nossos protetores. Por quê? Para garantir que a gente cumpra o que a gente veio cumprir na terra e em tempo, senão o diabo já tinha ceifado a minha vida e a sua há muito tempo. A minha era para eu ter morrido aos 17 anos. Bom, vamos contar aqui a história dos anjos de Salmo 91 primeiro para a gente chegar lá. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Todo-Poderoso, é o Elion, descansará. Diz ao Senhor, Abba, Paizinho, meu refúgio, Tu és o meu refúgio, Pai, Tu és a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Pois Ele, o nosso Pai, te livra do laço que prende o passarinheiro e da peste mortal. Deus te livra da peste mortal, Covid, bala perdida, tiro, assassinato. Deus te livra de tudo isso, da peste mortal. Ele te cobre com as suas penas, tu encontras refúgio debaixo das suas asas, das asas de Deus. Sua verdade, a sua palavra é escudo e broquel. Aleluia, escudo e proteção.
Tu não temerás os terrores da noite, não, 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 nem a flecha que é lançada de dia. Tu não vais temer, nem a peste que se alastra na escuridão, Covid, dengue, ziquezira e outros governos políticos, nem a mortandade que arrasa ao meio-dia. Poderão cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente contemplarás com os teus olhos e verás a recompensa dos ímpios. Porque fizeste do Senhor teu refúgio, do Altíssimo tua habitação, nenhum mal te sucederá e nenhuma praga, Covid é praga, viu? Nenhuma praga chegará à tua tenda. Por quê? Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que te protejam em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos. Quem vai te sustentar nas mãos? Os anjos. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Aleluia. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o leão novo e a serpente. Aqui está falando de demônios. Bom, vou parar aqui, ó. O Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que te protejam em todos os teus caminhos. Gente, como que funciona o ministério dos anjos? Tem gente que fica doido para ver anjo. Gente, anjo está aí o tempo todo. Se você é do Senhor, você tem pelo menos um anjo. Pelo menos um anjinho você vai ter. Como assim, Silvano, pelo menos um anjo? Vai depender do que você faz no reino de Deus. Se você é uma pessoa que não fede nem cheira, que converteu, mas está aí, ficou parado no raso. Eu ponho a vida cristã como uma praia. Tem gente que vai na praia e fica sambando ali na areia, para lá e para cá, anda para lá e para cá na areia. O máximo que a onda bate é na canela do bichinho e ele volta, né? Então essas pessoas que experimentam a salvação e ficam sambando ali na areia da praia, para lá e para cá, e não se aventuram a águas mais profundas na vida espiritual, não precisa de muito anjo. Para quê? Ela não é perigo nem para Satanás, nem para ninguém. Às vezes é mais perigo para ela mesma do que para Satanás. Então, com essa pessoa, se ela não está fazendo muito no reino de Deus, para que gastar munição? É isso meu eu humano falando, viu? Para que gastar munição com uma pessoa que não faz diferença? Então, tem muito cristão que não faz diferença. Ele vai ter um anjo. Né? Ele vai ter o anjo, que é tão poderoso quanto outros anjos, mas ele vai ter um anjo para guardá-lo. Por quê? Porque ele não mete, né? Ele não é pessoa de linha de frente. Mas outras pessoas, pastores, evangelistas, mestres da palavra, cristãos de oração, pessoas que se comprometem com o Senhor, vão ter mais anjos. Tem pessoas que têm mais anjos e dependendo do seu ministério, do seu ranqueamento no mundo espiritual, você vai ter uma boa tropa de anjos, né? Então, essa experiência de ver anjos, gente, é uma vida de oração, porque anjos sempre estiveram presentes na tua história. Quando você for chamado para prestar contas diante do trono branco, você vai ver quantas vezes o Senhor te livrou da maldade através dos anjos e você nunca percebeu. E está aí, ó, cabocona falando mal das coisas, reclamando, e não percebe que o Senhor está ali do seu lado na presença de um anjo. Primeiro, vamos falar o que é o anjo. O anjo, como que funciona esse negócio de anjo, né? Anjos, por serem seres sobrenaturais, mas estão aqui conosco o tempo todo, a gente mal conhece deles. Em Colossenses 1,16 fala, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, aqui anjos, principados, né? As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, e tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Ele aqui é Jesus, né? Claro. Então Jesus, por ele e através dele, que é a palavra de Deus, foram criados todos os anjos. Satanás é um anjo também, um anjo, né, brigão, um anjo rebelde. O que é, então, o anjo, os anjos, né? Os anjos, eles são
criaturas de Deus, né? E eles foram criados antes dos seres humanos terem sido criados, né? E os anjos, eles são responsáveis pela ordem no mundo espiritual, né? Eles são responsáveis pela ordem. Mas qual é a natureza do anjo? É importante a gente entender isso aqui, porque aí você vai entender a sua natureza lá na frente, ou uns vídeos anteriores que eu falei de propósito de vida. Então eu vou falar para o teu coração agora. Quando Deus te criou, quando você foi concebido na mente de Deus, bem antes de você vir ao mundo, Deus conheceu cada um dos teus pensamentos, cada um dos teus dias. Deus conheceu. Antes de você vir ao mundo, Deus já tinha te concebido na mente dele, de Criador. Aí o que você foi, por você ter sido concebido antes, eu estou lendo no meu caderno aqui para não perder o fio da meada, por você ter sido concebido antes em Deus, né? Cada dia seu já existiu, os teus dias foram planejados pelo Pai, só que aí entrou que o teu livre-arbítrio de você querer ou não abraçar a causa do reino, de você querer ou não sair do lugar comum, da zona sua de conforto e abraçar a pessoa que Deus criou você para ser. Então, o que Deus fez? Deus tirou uma porção dele quando ele criou os anjos, né? Ele tirou uma porção dele e criou cada exército de anjo. Nós temos os serafins, os querubins, os anjos são dominadores das nações. Nós temos anjos que protegem as nações. Nós temos anjos que protegem as cidades, que protegem os grupos, né, escolas, grupos de pessoas, ajuntamentos, que protegem as igrejas, os anjos das igrejas. Nós temos os anjos que protegem os bairros e assim vai indo os escalãozinhos de anjos. Mas como que foi que Deus criou esses anjos? Lembrando que tudo que foi criado nele, por ele e para ele. O que acontece? Esses anjos são porções específicas, aí eu vou voltar lá em você, para você entender o que eu quero fazer, esse link entre a criação dos anjos e a sua formação. Os anjos são porções específicas de Jeová. Os anjos são porções específicas de Jeová e se revelam aos homens de acordo com aquilo que o homem está buscando em oração. É isso aí. Anjos são porções específicas de Deus Pai. E se você está buscando a Deus numa determinada momento, numa determinada luta, como que Deus Pai vai se fazer presente ali do seu lado? Através do anjo. Então, o anjo, ele é uma porção específica de Jeová. O nosso papai pegou uma porçãozinha dele e falou, esses vão ser os anjos da cura. Rafael, por exemplo, quer dizer, El quer dizer El de Deus, então o Senhor que cura. Então saíram os anjos da cura, aquela legião de anjos da cura saíram, né? Saíram os anjos de guerra. Quando você está no meio de batalha pela sua vida, entre a vida e a morte, você está batalhando contra demônios, contra o inferno, as coisas dão tudo errado na sua casa, você está clamando, quem é que Deus envia em seu socorro? A porção dele, os anjos de guerra. Então é a forma do pai dizer, filhinho, eu estou aqui com você. E como que o papaizinho nosso está aqui conosco? Através daquela porção dele, manifesta nos anjos. Naqueles anjos que chegaram ali na sua vida, naquele momento de oração. Há sempre a presença de um anjo quando Deus responde às orações dos santos. Vê como que anjo, oração e Deus e nós estamos muito conectados. Quando os santos estão orando, como é que Deus manifesta a resposta da oração? É um anjo, a igreja vê o anjo ali. Quando a Valnice Milhomens, há anos atrás, eu ouvia muitos tapes, né? Era tapes ainda, cassetes da Valnice Milhomens, e ela, numa fala dela, falou assim que os anjos, até quando eu devorar até eu ver o anjo, porque a partir do momento que eu vi o anjo do Senhor chegando, a minha oração foi respondida. Então o anjo,
E eu entendo isso hoje perfeitamente, que eu comecei a aplicar isso na minha vida. Eu começo um jejum, eu vou jejuando, orando, jejuando e orando por uma causa. Quando eu vejo o anjo, eu sei que eu fui respondida. Então, os anjos, eles se manifestam em resposta às nossas orações. Nós temos o anjo que guarda a nossa vida, dia a dia. Mas nós temos também aqueles anjos que são incisões de Deus, são as intervenções divinas nas nossas vidas quando nós oramos. Nós vamos ver a história da igreja, a igreja em Atos, quando Pedro foi preso, a igreja estava orando. Quem que Deus mandou abrir a porta da prisão? Um anjo. Então a igreja estava em oração pela vida de Pedro, e quem que foi lá abrir a porta da prisão? Um anjo. Né? Então Israel estava cativo. Quem que Deus manda para falar com Gideão para livrar Israel? Um anjo. O anjo do Senhor. Ali era uma teofania de Jesus, né? No Antigo Testamento era teofania, eram aparições de Jesus, chamado de o anjo do Senhor. Quando fala esse termo, o anjo do Senhor, nós estamos falando de uma teofania, que é a manifestação de Jesus, o verbo, antes dele vir na forma de homem no ventre de Maria e ter o ministério dele. Então, o anjo do Senhor é específico. Aí nós estamos falando do anjo do Senhor, que é uma tipificação de Jesus no Antigo Testamento. Mas daí para frente eu estou falando de anjos, né? Não estou falando do anjo do Senhor. Então, quando nós oramos, como que Deus responde às nossas orações? Ele se achega a nós homens em porções do seu amor, oh glória. Quando nós oramos, Deus se achega a nós homens em porções do seu amor. E os anjos são essas porções do amor de Deus manifestos a nós homens. Então, quando a palavra de Deus fala que Jeová é o guarda de Israel, como que ele é o guarda de Israel? Através dos anjos que ele acampa ao redor dos seus servos. Então, irmão, quando nós estamos falando de orar e receber, eu sempre orei. Vou contar um testemunho rápido. Um dia há anos atrás, foi em 1900, nossa, é tempo, viu, para vocês que são novinhos, 1997, eu estava chegando do meu trabalho. Eu trabalhava numa escola de inglês como diretora do CCAA aqui na minha cidade. Era 11 horas da noite, eu estava chegando em casa. E quando eu cheguei, eu morava de aluguel. Quando eu botei a chave no portão da casa, que eu tinha que descer, eu morava num porão. Quando eu desci, quando eu cheguei ali na garagem para abrir, para entrar, eu vi um Exu lodo. Gente, eu tenho um pouco de noção de candomblé, então eu vi esse Exu lodo. Era um demônio esquisito, parecia um cachorro, né? Um lobo, sei lá, era uma coisa coberta de pelos, da altura de um homem, e ele estava dando cambalhotas na porta do meu portão e dando risada. Assim que eu entrei, ele entrou, passou correndo por mim, eu arrepiei toda, ele passou correndo por mim e foi para a porta da sala. Aí eu fiquei olhando aquele Exu ali na porta da minha sala, falei, esse negócio não tá certo, não, né? Mas eu sabia que a morte, Exu lodo para mim, quando eu vejo Exu lodo, é representação da morte, é o espírito de morte. Quando eu vejo aquele Exu, né, ali na porta, eu falei, bom, comigo não é, porque senão ele já teria me atacado, né, é alguma coisa. Aí era tarde, eu estava com fome, não jantei ainda, era 11 horas da noite. Eu botei a minha bolsa no sofá e fui para o quarto, ajoelhei e comecei a orar. Eu orei, aquele peso, aquela sensação pesada sobre mim. Sabia que alguém estava para passar por uma situação de morte, alguém próximo a mim. Eu comecei a orar e orei em línguas. Ô, gente, quando eu falo que eu orei em línguas, eu oro em línguas intercalando. Eu oro e oro em português, oro e oro em português. Aí eu estava orando, eu orei por 1h30. Eu orei por 1h30 cravado no meu relógio. Eu orei por 1h30. Aí o que aconteceu depois de 1h30? O anjo do Senhor aparece na minha frente. Aí eu vejo aquele anjo do Senhor em pé na minha frente, com uma veste longa. Esse anjo era diferente e ele tinha essas roupas de anjo, túnica de anjo, e é bem grande aqui a manga da gola dele, a mão dele estava uma dentro da outra assim.
Aí esse anjo ficou de pé na minha frente. E o Senhor me falou, ó, não é o anjo que me falou, foi o Senhor que me falou. O Senhor falou comigo assim: filha, a sua família vai passar por uma provação muito grande. Mas não tenha medo, porque eu estou enviando o anjo do milagre adiante de ti. Não temas, porque eu estou anulando o que a morte está planejando na tua família. O meu anjo do milagre está indo adiante de você. É alguém lá em casa que vai ter problema com a morte, né? Aí, beleza, tranquilinho, levantei, fui comer. O anjo chegou, eu vi o anjo do milagre, eu ia fazer mais o quê? O bicho já tinha ido embora, o Exu Lodo eu já tinha amarrado, mandado para os quintos infernos, porque não era comigo, mas era com alguém que eu conhecia. Eu tive que ganhar a peleja pela vida de alguém que eu conhecia em oração, 1h30 orando, cravado ali, até o anjo do milagre aparecer. Bom, para encurtar a história, era uma segunda-feira isso. Terça passou, quarta era feriado, eu fui numa roça aqui na minha cidade visitar os meus pais. Meu pai morava aqui na minha cidade onde eu moro hoje. E meu pai estava meio esquisito, eu falei: pai, o senhor tem que ir no médico, o senhor não tá bom, né? Beleza. Fui embora, né? Dormi lá, no outro dia fui embora. Na quinta-feira, que já não era feriado, na quinta-feira meu pai teve um infarto. Lá na roça, no meio do mato. Meu pai teve um infarto que levou 30% do coração dele foi no primeiro infarto. Ele foi internado às pressas lá no hospital e 15 dias na UTI. 15 dias na UTI. O médico já chamou a gente, falou assim, chamou todo mundo, chamou a mim, meu irmão, meu pai, minha mãe, e falou: olha, eu vou falar para vocês ir preparando o funeral do seu Mário, porque ele não vai sair com vida do hospital. O coração dele está necrosado. 70% do coração está necrosado. Gente, 70% é muita coisa. Aí a minha mãe começou a desmaiar, assim, eu catei a minha mãe aqui do meu lado, ela é menor que eu, né? Eu segurei a minha mãe aqui do meu lado e falei assim: doutor, o senhor vai me perdoar, isto é a tua palavra. Mas não é essa palavra do médico dos médicos, o meu pai vai viver. Porque o anjo do milagre saiu adiante para fazer a obra na vida do meu pai. Bom, beleza. Meu pai morreu nada. Ficou lá na UTI, ficou com 70% do coração, tinha virado músculo, o coração dele só tremia. E a gente continuou orando. Eu falei: Senhor, o Senhor disse que o Senhor ia fazer um milagre na vida do meu pai, e fez. Né? O meu pai conseguiu uma cirurgia, depois fez uma cirurgia de Batista, foi uma cirurgia nova aqui no Brasil do coração. Eu sei que ele ainda viveu 4 anos, até se arrepender dos seus pecados, se converter e ir para a glória, salvo. Mas o que eu quero te dizer, eu orei até o anjo aparecer. E qual anjo que veio nesse momento de morte na vida de um familiar? O anjo do milagre. Então, quando nós oramos, o anjo do Senhor, os anjos são os primeiros a virem. Por quê? Porque é a forma de Deus expressar o seu amor a nós, estar presente conosco, é através da presença dos anjos. Agora, voltando lá no texto que eu estava falando de Salmo 139, que isso tem a ver com você. Olha, da mesma forma que Deus concebeu os anjos, ele concebeu você. Você também é uma expressão específica, isso eu falo muito numa vida com propósito. Você também recebeu de Deus uma mensagem única, assim como os anjos são mensageiros, porta-vozes de uma porção específica de Jeová, você também é. Vem com essa não, você tá fora do teu propósito, você tá um celular fora de área, mas que você foi criado da mesma forma que Deus criou os anjos em ranqueamento, ele criou a nós homens também em série, em ranqueamento. Então, às vezes você é um celular que está brincando de telefone fixo, né? Deus criou a gente dessa forma, nós somos porções do amor de Deus para sermos expressos no mundo. E nós também temos uma mensagem específica impregnada no nosso DNA, na nossa genética, no nosso DNA tem uma mensagem divina que nós viemos entregar ao mundo. E essa mensagem divina, essa mensagem específica é só você, não é eu.
É só você que pode levar essa mensagem aos homens, porque está escrito no seu DNA. É a tua mensagem, é o teu propósito, é a tua missão de vida. Assim como eu achei o meu propósito, a minha mensagem que estava escrito no meu DNA divino, eu aprendi a fluir com isso, você também pode. Por quê? Porque assim a gente consegue entender os mundos, nós conseguimos entender como que a gente vai operar aqui no natural, mas como que o nosso ser espiritual, que é o nosso espírito, o nosso eu central ou eu maior, vai operar no mundo espiritual, né? Então Deus, ele opera dessa forma. E eu quero te dar essa palavra, meu filho de Deus, criança de Deus, para que você agora foque no que a palavra de Deus diz, que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que temem ao Senhor, e Ele livra do mal. A forma de Deus estar presente aí na sua casa, se você está sozinho. Eu estou sozinha aqui em casa há meses, há anos, desde 2019 que eu moro sozinha na minha casa. E entra pandemia, sai pandemia, entra zona roxa. Eu já declarei que eu estou na zona vermelha. É zona mesmo? Sei lá. Eu já estou na zona vermelha, debaixo do sangue de Jesus, e está ótimo, está maravilhoso. Que zona roxa que vai para lá, vai para o inferno em nome de Jesus. Eu estou na zona vermelha e você também. Bom, em outras palavras, o que nós estamos falando? O anjo de Deus te guarda, porque ela é a expressão do amor de Deus. Você pode ser e é, que o teu corpo está sozinho, a sua percepção, não tem outros corpos, não tem outras carninhas aí para você apertar, abraçar, né, dar trombada. O teu corpo pode estar sozinho. Presta atenção, muita atenção no que eu estou te falando aqui. Se você quer vencer essa solidão, esse medo aí dessa pandemia, presta muita atenção aqui. O teu corpo pode estar sozinho. O teu corpo pode estar sozinho, sem o calor de outros corpos aí dentro da sua casa. Mas você não. Porque os anjos, a Bíblia falou, os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra do mal. Nesse exato momento, se você fechar os seus olhos, o Espírito Santo abrir os teus olhos espirituais, você vai ver os anjos do Senhor acampados, não só na sua casa, mas na sua rua, protegendo a você e os demais cristãos, crentes que moram nessa rua, os filhos, os herdeiros do reino. O teu corpo pode estar só, mas você não está só. Uma amiga minha aqui estava sofrendo com esse negócio de solidão. Eu falei para ela, epa, para com isso. A sua percepção da realidade está errada. O teu corpo pode estar sozinho, mas você não está. Começa a olhar ao redor. Primeiro, você tem Cristo em você. Você tem Cristo em ti, que é a esperança da glória. Você não está sozinho de dentro para fora, você não está sozinho. A sua percepção tem que mudar. Para de perceber as coisas fora de você. Começa a perceber o mundo espiritual. Você tem Cristo, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Ele é o teu confortador, o teu guia, o teu mentor. Você tem Cristo. Você tem os anjos do Senhor ao teu redor. Anjos são pessoas, só não tem corpo, mas são pessoas. Deixa eu te informar isso, que eles são pessoas, não têm corpo físico como o nosso. Eles têm o corpo angelical deles, mas eles não têm corpo físico como o nosso. Carne de tocar não tem, mas eles estão aí. Fecha os teus olhos e começa a orar. Peça, Senhor, me dá esta certeza, me ajuda a ter esta certeza de que eu não estou só, porque eu estou ouvindo a voz do enganador, a voz do mentiroso, de Satanás, dizendo que eu estou sozinho neste momento de opressão, de pressão. Mas eu quero ver a tua verdade. A tua verdade diz, Senhor, que eu não estou só. Eu tenho o confortador que mora dentro de mim e eu tenho os anjos que me guardam. Os anjos de Deus são reais. E eu vou estar falando sobre a presença dos anjos, porque nesses dias eles estão operando, estão trabalhando muito para manter você e eu salvos e seguros dessa peste perniciosa rodando aí. Agora, você quer ativar os teus anjos? Abre essa bocona, em vez de reclamar, vai orar. Quer ativar os teus anjos? Vai orar, porque os anjos não fazem nada a não ser responder a oração. Então fica aí essa palavra de Deus hoje no seu coração.
Deixa o seu like, se inscreva neste canal e a gente se fala até quarta-feira. Eu vou estar falando mais sobre o Ministério de Anjos e que você não está sozinho. Abre essa boca e vai orar, irmão, porque os anjos, eles vêm em resposta à sua oração. Se não tem anjo por aí, é porque você está orando pouco. Abre